E na pauta ainda, os ministros devem analisar o recurso extraordinário que questiona a isenção da Caixa Econômica Federal de pagamentos de verba ou de verbas honorárias nas causas sobre o FGTS. O tema tem repercussão geral e a decisão vai valer para casos semelhantes. O autor da ação questiona no Supremo uma medida provisória de 2001 que isenta a Caixa Econômica Federal de pagar os honorários advocatícios referentes às ações sobre casos em que o FGTS ficou defasado pela inflação. Com base na MP, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região considerou ilegítima a condenação da Caixa nesses casos. O autor do processo alega que a regra viola os princípios constitucionais da isonomia, da moralidade e da impessoalidade, já que somente a Caixa fica isenta do pagamento e os credores passam a arcar sozinhos com os honorários. O Supremo reconheceu a repercussão geral da matéria e o processo deve ser julgado pelo plenário na sessão de hoje. O relator é o ministro Ricardo Lewandowski. Ô Gisele, toda vez que alguém perde uma causa, é obrigado a pagar os honorários advocatícios? Existe uma previsão no Código de Processo Civil, Paulo, que traz exatamente a obrigação de que o vencido ele seja condenado também ao pagamento das custas processuais, daquilo que foi adiantado pelo vencedor e pelos honorários advocatícios. São chamados honorários advocatícios sucumbenciais. Então, toda vez que alguém ganha uma causa na justiça, ela também ganha o direito de receber o valor esse valor, na verdade, ele é destinado ao advogado e se refere ao empenho desempenhado naquela ação e o sucesso da causa. Existe um percentual, tanto mínimo e máximo, previsto na legislação, de 10% a 20%, e o juiz, para fixar o valor desta condenação, ele leva em consideração o zelo que o profissional teve ao desempenhar a causa, o tempo gasto, o grau de complexidade da causa. O grande problema neste caso é que a lei que regulamenta o FGTS, que foi alterada por uma medida provisória, trouxe a vedação de que nas causas envolvendo o FGTS não seriam devidos os honorários advocatícios sucumbenciais. Bom, e existe um outro processo no Supremo sobre esse mesmo assunto. Os ministros já começaram a votar este outro caso ou não? Já começaram sim, Paulo, e foi num recurso extraordinário. Na verdade, foi o primeiro recurso extraordinário que tratou desta matéria. Ele questiona também a decisão da turma recursal, que entendeu que essa previsão legislativa ela é inconstitucional e acabou mantendo a condenação aos honorários advocatícios. Existe também uma ação direta de constitucionalidade, mas essa ação já foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal em relação a uma outra medida provisória. Neste caso, o Supremo Tribunal Federal entendeu que eram devidos os honorários advocatícios nas causas envolvendo o FGTS. Vamos ver se neste caso, como é que os ministros, na verdade, vão decidir. Neste primeiro recurso extraordinário que foi interposto, 2 ministros já votaram, o ministro Marco Aurélio e a ministra Carmen Lúcia. Os dois entenderam pela aplicação, sim, dos honorários advocatícios em causas dessa natureza. Gisele, agora para encerrar, qual a necessidade, então, de se discutir uma matéria num outro caso? O grande problema é que nesse primeiro recurso extraordinário, ele foi interposto antes da regulamentação do instituto chamado repercussão geral, de tal forma que a decisão dos ministros nesse caso valeria apenas para as partes envolvidas no processo. Com a regulamentação da repercussão geral, que é um filtro recursal, a decisão do Supremo ela passa a valer para todos os demais casos semelhantes. E aí elegeu-se um recurso representativo dessa controvérsia, e esse recurso agora, que é o que está na pauta de julgamento do Supremo nesta tarde, a decisão a ser tomada pelos ministros valerá para todos os casos, vai vincular os demais órgãos da Justiça. É por isso que existe essa grande diferença.